Podemos começar. Boa tarde a todos. Com grande satisfação que estamos iniciando essa webinar. Meu nome é Rosiane, eu coordeno a Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABS Nacional, coordeno a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos da ABS São Paulo e faço parte da diretoria também da ABS São Paulo. Começamos agora mais um webinar no ABS Conecta, o programa da ABS, que disponibiliza webinários e cursos online, pago e gratuito, com os temas mais relevantes do setor de saneamento ambiental e saúde. A ABS continuando sua missão de promover a disseminação de conteúdo qualificado que você pode acessar e participar de onde estiver, pelo seu computador ou celular. A cada semana realizamos um ou mais eventos que são divulgados em nosso site e nas redes sociais. E agradecemos as mais de 230 mil visualizações das nossas webinários. Este sucesso todo é graças à sua participação. O ABS Conecta é o ponto de encontro de saneamento. Você que se inscreveu para este evento também receberá informações sobre os próximos eventos e encontros por e-mail. Aproveite e se inscreva nesse canal e clique no sininho para receber notificação. Eu vou dar alguns recados antes da gente começar o nosso webinar. Em agosto de 25 a 27, a ABS realizará em formato online, estilo BESA, Simpósio Luso-Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Em 2021, é também o ano do nosso congresso, o 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, e FITABS, Feira Internacional de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Será de 17 a 20 de outubro. O congresso tem como cidade anfitriã Curitiba, Paraná, e o tema central, Cidades Inteligentes Conectadas com Saneamento e Meio Ambiente. Desafio dos novos tempos. E o prazo para envio de trabalho técnico encerra hoje até meia-noite. O site do Congresso está no chat, acesse e veja como enviar o seu resumo. Em breve daremos mais informação do formato do evento. Essa webinar é uma realização da ABS, da Diretoria Nacional, em parceria com a ABS São Paulo, da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos Efluentes, ABETRE, e com apoio da Anfarmag, Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais. Vamos abordar o tema importante e relevante, e muito para nós foi proposital agora, porque temos muita dúvida da questão do MTR online para resíduo de serviço de saúde. E o tema nosso é MTR online para resíduo de serviço de saúde, o que você precisa saber sobre esse manifesto de transporte de resíduos. Convido para fazer nossas saudações iniciais o Josivan, representando o Alceu, presidente da ABS Nacional. Josivan. Muito obrigado, Rose. Em nome da ABS, toda a Diretoria Nacional, trago aqui umas palavras de bom evento de hoje, trazendo realmente um momento de discussão que certamente com o grupo de especialistas que aqui está presente vai desenvolver durante a tarde. Riquíssimo webinar, no que diz respeito à qualidade e à necessidade da discussão, até pelas dúvidas dentro do sistema, né, de gerenciamento e gestão de resíduos sólidos e aí especificamente de resíduos de serviço de saúde. Então, nada mais justo que a ABS, como vem promovendo, traga esse tema para um momento tão especial como o de hoje. Então, finalizando aqui as palavras, gostaria de trazer a mensagem do nosso presidente nacional da ABS, o Alceu Guérius Bittencourt, que, por um outro compromisso que não pôde ser possível de adiar, não pôde estar presente, mas me incumbiu aqui, com muita honra, de representá-lo e dizer a todos que a ABS sempre estará à disposição. Pediu para agradecer a todos os palestrantes que aqui estarão presentes, em nome da coordenadora da Câmara de Resíduos Sólidos e também diretora da ABS São Paulo, a Rosiane Garcia, mas também, né, claro, cumprimentar aí o Luiz Gonzaga, da ABETRE, cumprimentar também a Vânia Elizabeth, da nossa ABS Rio Grande do Sul, né, nossa também sócia e, consequentemente, tão importante profissional na área, o Odilon Gaspar, que também é da ABETRE da região sul, e a Alice Libânia, também nossa pessoa tão importante na nossa área, que vem desenvolvendo bons trabalhos e levando tanto conhecimento, que é da nossa ABS Minas Gerais e também da FEA.
Então, em nome, né, do nosso presidente, são essas palavras, em resumo, que tenhamos um evento aí, como todos os outros webinars que nós estamos desenvolvendo, Rosiane, tão salutar e tão comprometido com a sociedade brasileira, né? Na verdade, todos os nossos webinars nós fazemos porque cuidamos de gente. Então, isso é o cuidado da ABS, é levar realmente o conhecimento à sociedade para que os interessados, todos os atores que são envolvidos em cada tema, em cada sistema que aqui é apresentado, consigam captar e trazer para o seu dia a dia de trabalho, para a sua vida cotidiana, as informações e, com isso, ajudar, consequentemente, a melhorar a qualidade de vida de toda a população. Portanto, missão da ABS, missão de saneamento, missão de todos nós. Então, muito grato aí, agradecer ao nosso presidente, ao seu tempo, por ter me colocado aqui para representá-lo e dizer que estamos sempre à disposição aí para colaborar no que for necessário. Muito obrigado. Obrigada, Josimar, pelas suas palavras. É isso aí. A ABS realmente é uma associação que congrega, né, a área de saneamento e nós coordenamos a CE 129, que é a Comissão de Estudo Especial da ABNT, onde ali está, né, abraçado a todas as legislações, as normativas, desculpa, com relação a resíduos de serviço de saúde. Nós, então, nesse ano, estamos discutindo a logística reversa de medicamento, vamos estar começando uma norma de dispositivo de medicamento também, saúde animal e revisando classificação intra, estabelecimento e estabelecimento. Então, a gente precisa de muito do conhecimento de todos para participar e fazer as revisões da norma. Para nossas outras saudações, aí estamos chamando o Luiz Gonzaga da Betri, parabenizando a Betri nesse empenho fantástico, levando para o Brasil inteiro um sistema muito robusto, muito bom, e que traz aí, que é o MTR, mas mais que o sistema, eu falo por mim, a qualquer hora eu ligo para o Odilon e ele me responde a contento, e nós estamos aí achando essa interação só resulta em melhorias. No setor de resíduos de serviço de saúde, diferente da indústria, de outros setores, a gente realmente precisa de muita informação ainda para a MTR, porque a questão do resíduo de serviço de saúde, depois eu vou estar falando rapidamente, é preciso ainda o setor entender muito as legislações que estão abraçando e essa obrigatoriedade do MTR. Então, essa webinar é importantíssima, e a Betri, né, com a sua maestria aí, pelo Brasil afora, apresentando, e eu agradeço muito a nossa parceria, Luiz. A palavra é sua. Muito obrigado, Rosiane, pelas suas carinhosas palavras para com a nossa entidade. Quero fazer uma saudação à direção nacional da ABS, na pessoa do Josivan Moreno, uma saudação também à ABS do Estado de São Paulo, na sua pessoa, Rosiane, que é a nossa grande companheira de luta pelo setor de resíduos como um todo. Quero saudar também o meu colega Odilon Amado, diretor da Regional Sul da Betri, a Vânia Schneider e a Alice Libânia. É realmente motivo de satisfação para a Betri. Há pessoas que acham que a Betri deseja ser protagonista dos resíduos no Brasil, de forma alguma. O que a Betri está construindo, e aqui eu falo com muito orgulho, em nome dos associados da Betri, é uma ferramenta capaz de nos fornecer dados. Nós entendemos que nenhum projeto pode avançar se você não tiver bons dados, boas informações. E, não obstante a quantidade de dados que giram pelo Brasil, a Betri teve a felicidade de construir o MTR e ser acolhida a nível nacional pelo Ministério do Meio Ambiente, através de um acordo de cooperação, e, em consequência,
passou-se a obrigatoriedade desse sistema, que não é nosso, repito, é da sociedade brasileira. Tudo isso é feito de forma gratuita, nós não temos fins lucrativos, nem fins comerciais, nós estamos fazendo com o desejo sincero de que a gente possa deixar legado para a nossa sociedade. Nós agradecemos a oportunidade, certamente o Odilon terá um espaço maior para desenvolver o eventual apresentação do sistema, participar dos debates. Eu quero apenas e tão somente agradecer, em nome do nosso time, mais essa oportunidade que nos é proporcionada. Muito obrigado, que todos tenham um bom evento. Muito obrigado, Luiz. A nossa parceria realmente faz muito tempo e eu reafirmo, enquanto ABES, essa parceria ABES e ABEP nesse sentido de divulgar, né, o setor, alavancando e fazendo a boa gestão na questão de resíduos sólidos no Brasil. Muito obrigada. Agradeço realmente ao convite, convidamos, né, a Alice, que vai fazer o debate, a Vânia, que vai moderar agora, então vou passar a palavra para a Vânia, e o Odilon agradecer, que realmente vai estar apresentando uma verdadeira aula de NTR para o setor de resíduos de serviço de saúde. Só coloco aqui algumas poucas palavras, que depois vai estar disponível o vídeo, e vocês podem colocar nas suas redes, com seus associados, que realmente está disponível e está público, tá bom? Vânia, agora passo para você a palavra para moderar o evento e boa tarde, muito obrigada. Um abraço. Muito obrigada, muito boa tarde a todos. É um prazer imenso estar participando deste encontro, primeiro encontro promovido, né, pelo nosso grupo que discute aí resíduos de serviço de saúde dentro da nossa Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, agradecendo a presença dos nossos palestrantes e cumprimentando os nossos colegas presentes e ao nosso público. Então, estarei, de agora em diante, então, moderando este evento com vocês. E para debater, então, o tema de hoje, nós temos alguns convidados muito especiais, a Rosane, que já se apresentou, né? Rosane Maria Garcia Lopes de Souza, que é a nossa coordenadora da Câmara Técnica da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária de Resíduos Sólidos e também diretora da ABES São Paulo. E o senhor Odilon Gaspar Amado Júnior, que é o diretor regional sul da ABETRE. E ainda temos conosco Alice Libânia Santânia Dias, analista ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, e membro da ABES Seção Minas Gerais. Então, vamos saber um pouco mais sobre esses nossos convidados. A Rosiane, então, possui graduação em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal do Pará e pós-graduação em Engenharia Ambiental pela Faculdade de Saúde Pública da USP. É pós-graduada em Perícia e Auditoria Ambiental pelo IPEM e atuou como engenheira no Centro de Vigilância Sanitária e Centro de Vigilância Epidemiológica. Tem experiência na área de saúde coletiva e saúde ambiental, com ênfase em vigilância em saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: vigilância da qualidade da água, resíduos de serviços de saúde, vigilância de população exposta à área contaminada, saneamento, padrão de potabilidade e qualidade da água, e atualmente é coordenadora da Comissão de Estudos Especiais da ABNT e diretora da ABES São Paulo e coordenadora da Câmara Temática da ABES Nacional e coordenadora das Câmaras Técnicas de Saúde Ambiental e de Resíduos Sólidos na ABES São Paulo. Odilon Gaspar Amado Júnior é engenheiro químico, administrador de empresas, como pós-graduação, e químico industrial com experiência profissional iniciada em 1970.
diretor regional sul da ABETRE, que é a nossa Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, e diretor da FCA Engenharia e Consultoria. Conselheiro no Consema Santa Catarina e conselheiro do CRQ 13ª Região. Membro das câmaras ambientais da Fiergs e da Fiesc e responsável pela estruturação, desenvolvimento e implantação dos sistemas MTR em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do sistema MTR, do Sistema Nacional de Informações em Resíduos. Alice Libânia Santana Dias é mestre e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais e técnica em Saneamento e Meio Ambiente pelo Cefet de Minas Gerais também. É analista ambiental na Fundação Estadual de Meio Ambiente, FEAM, onde atualmente ocupa o cargo de diretora na gestão de resíduos, gestão da qualidade e monitoramento ambiental. Professora titular no Centro Universitário, UNA, e é também membro da ABS Minas Gerais e integrante da Câmara Técnica de Resíduos da seção. Lembrando que você está nos assistindo e que as opiniões emitidas neste evento não exprimem necessariamente a visão institucional da ABS. Participe fazendo perguntas no chat. Nossos convidados responderão ao final da apresentação. E o vídeo deste webinar ficará disponível neste canal e no site da ABS após o seu término. Iniciamos, então, o nosso evento, chamando primeiramente, então, Rosiane, para fazer a sua apresentação. Obrigada, Vânia. A Vânia tem publicação de resíduos de serviço de saúde, né, Vânia? Professora da área, há muitos anos está nessa área, nesse tema, então é especialista e muito, e o Alice, né, com a Alice eu acho que vai, com certeza, conduzir esse debate. A Alice convida a Vânia também para estar no debate junto pela experiência da Vânia. Também estamos juntas no GT de Resíduos de Serviço de Saúde, né, Vânia? Da ABS, e também essa produção, a gente está fazendo aqui esse webinar por conta também desse nosso GT que nós estamos criando e trazendo uma robustez para o GT com relação à temática de resíduos de serviço de saúde. Minhas palavras são breves, porque o Dilon vai, né, apresentar passo a passo do MTR. O meu é mais contextualizar, né? Quando a gente fala de resíduos de serviço de saúde no Brasil, nós estamos falando, quando a gente fala do histórico, nós estamos falando de duas grandes áreas que vieram de legislações, que é o CONAMA, a resolução CONAMA 358, né? E a Anvisa. Então, são essas duas instituições que têm a regulação para esse tema de resíduo de serviço de saúde, tangenciando as normas da ABNT, onde tem várias, né, de resíduo de serviço de saúde, de outros tipos de resíduo que também acabam a gente, né, utilizando isso para essa boa gestão de resíduo de serviço de saúde. Nesse histórico, quando a gente vem trazendo as legislações, a gente vem trazendo, de um modo geral, as legislações, na hora que ela classifica os seus resíduos, ela classifica resíduo por risco ou por outro formato, né? A RDC 222, ela vem trazendo uma classificação de risco, mas ela traz a figura de letras, né? Grupo A, grupo B, né? Grupo C, grupo D, grupo E, né? A CONAMA, a mesma coisa, porque estávamos espelhados. Quando vem a instrução normativa, o Odilon vai estar falando, a instrução normativa número 13 do IBAMA, que aí ela regula a lista nacional de resíduos e vem trazendo numerações para esses tipos de resíduo, onde o item 18 vem trazendo a lista da Anvisa, do CONAMA e da ABNT, nós estamos falando da mesma coisa em formato diferente, né? Então, a partir dessa lista nacional de resíduo, a gente já começa a visualizar que eu tenho que padronizar a questão da listagem de resíduos de serviço de saúde. Embora a legislação RDC, CONAMA e IBAMA, né, elas falam da mesma coisa, mas a gente tem que entender
quando a gente fala do grupo A, a gente está falando do 1801, enfim, né, o número lá do IBAMA. Então, não podemos pensar, quando a gente está fazendo o gerenciamento dentro do estabelecimento prestador de serviço de saúde, só olhando para a RDC. Porque se você fizer isso, você está realmente vai cometer alguns erros, porque o arcabouço legal não está só numa legislação. Né? Então, você tem que buscar legislações pertinentes ao tema, que essas são as resoluções do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, da Anvisa e da norma da BNT. Então, realmente, não é tão simples. Mas é muito fácil. Não, não é muito fácil, porque você tem que estar sempre buscando e verificando se tem normas atuais. Né? E nessa prática, antes da portaria 280, que é do MTR, mesmo na classificação do IBAMA, o setor de resíduos de serviço de saúde não utilizava essa classificação do IBAMA nessa numeração, porque ele ficava confortável com a norma da RDC. Por que esse confortável? Porque as empresas de coleta e de tratamento faziam a sua... Né, na coleta, ela fazia já o MTR, ela fazia um ticket de alguma coisa, de alguma orientação, que o gerador ele já não ficava preocupado para fazer. Só grandes geradores, como hospitais, que pensam diferente. Mas o pequeno e o médio já tinha todo esse procedimento. De uma forma mais simples, a empresa de coleta fazia esse papel. Então, muita hoje do gerador de resíduos de serviço de saúde está com uma dificuldade muito grande no MTR, porque não fazia isso. Né? A prática era, as empresas de coleta faziam para ele. Né? E com isso, ele não aprendeu a fazer isso. Né? O médio, pequeno gerador de resíduos de serviço de saúde. E aí, nessa de não faço e não tem ainda a legislação, que hoje a norma é a 280, houve no Brasil vários formatos e criações muito interessantes, como, por exemplo, tem município que, às vezes, a própria vigilância sanitária, que fala que tem que ter uma nota fiscal para sair o resíduo, né? Porque entende que aquele resíduo, que é um resíduo que vai ser incinerado, tem que sair como nota fiscal. Isso é um erro, porque isso é um resíduo. Então, a gente precisa discutir essas questões. Outros não aceitam ainda o MTR, entendendo que o MTR não é Não, como é que eu vou rastrear um medicamento controlado que eu vou mandar para o incinerador? Não, eu preciso de um formulário próprio para poder encaixar esse resíduo, que é um resíduo perigoso, porque é controlado, né? E ele pode ser utilizado, e eu não vou ter que utilizar outros formatos. E aí que eu acho que essa discussão que a gente precisa, e o Odilon vai estar trazendo, que com a portaria 280, quando cria o sistema de MTR online no Brasil, todo mundo tem que olhar para essa portaria, todo mundo tem que entender a mesma coisa e fazer a melhor gestão olhando para esse instrumento, porque vem um instrumento novo e esse instrumento ele tem que ser absorvido por todos os órgãos reguladores. Então, é mais isso que eu queria dar um valor, né, nesse sentido, de entender o setor, seja o setor da saúde, vigilância sanitária que regula o órgão ambiental, né, Polícia Federal, Polícia Civil, que às vezes também tem estado que ainda o setor da Polícia Federal, Polícia Civil, não está ainda aceitando MTR e, portanto, a gente precisa realmente apresentar e se apropriar dessa ferramenta até para conversar e dialogar bem com os órgãos reguladores. Então, essas são as minhas palavras, venha para cá, né? Só para a gente contextualizar, esse é o meu objetivo. E passo a palavra para você, encerro e fico disponível para o debate. Muito obrigada, então, Rosiane. Importante destacar, né, e contextualizar tanto a questão da complexidade de que se trata o resíduo de serviço de saúde e de como tudo isso evoluiu ao longo do tempo, né, trazendo uma série de desafios também para os diferentes geradores, que é a situação que nós temos atualmente e também as mudanças que ocorreram em função da mudança na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também levou a uma revisão de todos os instrumentos que nós tínhamos e que ainda deverá levar à atualização da 358, provavelmente, né? E de outros instrumentos. Então, a importância de estarmos também nos atualizando, né? Com o que vem acontecendo na área dos resíduos de serviços de saúde. Então, já na sequência, eu gostaria de convidar o Odilon Gaspar Amado Júnior, que irá, então, trazer as suas considerações acerca do assunto. Odilon, palavra com você. Vânia, muito obrigado a todos pelos cumprimentos.
Tá me ouvindo aí? Primeiro slide, por favor. Eu agradeço a oportunidade. Oportunidade essa, a gente vai poder apresentar o que está por detrás, quais são os conceitos que regram o sistema de rastreamento, o sistema MTR do CIMIR, ressaltando um aspecto que é muito importante. O conceito básico do sistema MTR é o conceito de que é um documento declaratório. Portanto, você pode escrever o que julgar oportuno, mas tem que ter consciência de que as informações ali colocadas são de sua responsabilidade. Nós vamos dar uma rápida passada por todos os sistemas e, ao final, eu vou ficar à disposição para as dúvidas que possam, ao final das apresentações, para as dúvidas que possam ser observadas pelos ouvintes. Por favor. O sistema MTR ele traz uma série de ganhos importantes para todos os usuários. Quando a gente fala de usuário, a gente está falando do gerador, do transportador, do destinador e, eventualmente, do armazenador temporário. Nós vamos falar rapidamente deles. Primeiro, o sistema permite uma garantia da rastreabilidade do resíduo. Quer dizer, passa-se a documentar o que está saindo, da onde, em que quantidade, indo para onde, para que local e o que vai ser feito. Portanto, há rastreabilidade para quem se preocupa com isso. Segundo, há um aumento importante de segurança da destinação ao final. Ou seja, o gerador passa a ter uma informação muito rápida se o resíduo dele já está no destinador final, pronto para ser tratado. Por que isso é importante? Porque o resíduo, o dono do resíduo, o responsável legal, é o gerador. E se esse resíduo estiver circulando, a responsabilidade durante a circulação ou durante o transporte é maior ainda do gerador, porque está envolvendo riscos do transporte. Quando ele entrega ao destinador, a responsabilidade continua sendo do gerador, e tanto o destinador é o corresponsável, como foi corresponsável o transportador durante o trajeto. Mas é importante o gerador ter segurança da destinação final. O sistema também ele organiza e centraliza informações de geração, de transporte, de destinação, não só para o Estado, mas também para os geradores. Portanto, auxilia muito a gestão da informação por parte de todas as entidades. O sistema permite a elaboração de relatórios gerenciais, tanto para os órgãos fiscalizadores, os órgãos ambientais, como para os próprios usuários. E são relatórios que vão permitir tomada de decisão em relação ao tema de resíduos. E, por fim, uma ferramenta que não tem custo para ninguém. Todo o desenvolvimento foi sustentado e o suporte está sendo suportado pela Betra e suas associadas. E sempre surge a grande dúvida, como o presidente da Betra, Luiz Gonzaga, já comentou, mas sempre surge uma dúvida, né? Por que uma entidade de representação em um setor iria custear e arcar com esses custos? Porque a preocupação nossa do setor, como é também com segurança da ABS, é que os setores da cadeia de destinação estejam formalizados. Então, tendo um sistema desse, garante-se que a formalidade durante a cadeia de destinação vai ser atendida. Próximo, por favor. Nós temos 3 situações onde se emite um MTR. A primeira situação é quando um gerador vai enviar diretamente um resíduo para um destinador. Ele vai emitir um MTR, nós vamos ver rapidamente. Então, o caminhão sai do gerador e vai para o destinador. A segunda situação é quando o gerador emite um MTR para um resíduo que vai para o primeiro destinador. Pela legislação, um reciclador, um sucateiro, um aparista são destinadores. É uma tecnologia de destinação final. Em alguns estados, existe uma nomenclatura um pouquinho distinta, como Minas Gerais, que é o destinador intermediário, mas continua sendo destinador. O MTR gerado pelo gerador, ele vai ser recebido por esse primeiro destinador, que vai certificar o gerador.
esse destinador vai processar o resíduo. Ele separa o tipo de sucata, separa os papéis por cor, por tipo, ou faz a blendagem. Ele, então, passa a ser um novo gerador, porque ele vai ter resíduos recicláveis e, possivelmente, rejeitos. Ele vai ter outro MTR para o destinador final e outro MTR para uma disposição final, que seria um aterro, por exemplo. A terceira situação é quando um gerador emite um MTR, indicando o destinador final, porém, devido ao tamanho da carga, ou por questões logísticas, esse resíduo vai primeiramente para um local que é um armazenamento temporário. E a legislação estabelece muito claramente, armazenador temporário é aquele usuário que faz o processo de armazenamento temporário, de recebimento de embalagens sem tocar no resíduo. No momento que ele toca no resíduo para fazer uma mistura, uma triagem, ele já está fazendo um processamento e, pela legislação, ele não é mais armazenador temporário. Ele modificou a tipologia do resíduo recebido, ele passa a ser um reciclador. Portanto, no armazenador temporário, o armazenador temporário vai receber um tambor do gerador A, um tambor do gerador B, e assim por diante. Aí ele vai consolidar numa carga, colocar 10 tambores, sem estar misturados, mas só com a embalagem original, e vai emitir um MTR complementar, onde vai indicar exclusivamente para a fiscalização rodoviária quem é o novo motorista, qual é o novo caminhão, a placa, enfim, e vai anexar os MTRs originalmente emitidos pelo gerador. É importante destacar que o destinador, a destinação e a tecnologia que vai ser utilizada é decidida pelo gerador do resíduo. Ele pode ser orientado por um gestor, por um transportador, pelo próprio destinador, mas quem escreve o que vai ser feito e aonde é o gerador. Próximo, por favor. Muito bom. A primeira função, a primeira vez que vai se acessar o sistema MTR do CNIR, você vai entrar no site do MTR e nós vamos ter a primeira tela que vai indicar a posição a possibilidade de você, como novo usuário, se cadastrar. Ao fazer isso, o endereço do CNIR é o mtr.cnir.gov.br. Aproveito para destacar, não confundir esse sistema MTR do CNIR com o CNIR, porque o CNIR, propriamente dito, é uma ferramenta que, por acaso, a propósito, foi também ajudado pela Betri para poder estar disponibilizado no MMA, é uma ferramenta para o Estado e o município reportarem informações. O sistema MTR do CNIR é para as empresas. Então, bom, primeiro passo, ele vai se cadastrar como novo usuário. Próximo, por favor. Inicialmente, no primeiro cadastro, ele vai definir o perfil dele. Qual é o perfil do declarante? Ele é gerador, ele é destinador, transportador ou armazenador temporário, ou ele pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Ele pode ser um gerador e destinador. Vou dar um exemplo rápido. Uma empresa, um supermercado, ele só gera resíduo, é um gerador. Uma empresa que fabrica motores, ela é um gerador, porque normalmente é uma fundição, gera areia de fundição. Ele é um destinador, porque ela recebe também sucata metálica, que vai se tornar insumo para ela. Então, ela é gerador do resíduo que ela produz e é o destinador para o resíduo que ela recebe. Vai se colocar aí, nesse perfil, as informações fiscais da empresa e, se entrar no perfil a destinador, transportador ou armazenamento temporário, passa próximo, por favor, nós vamos ter mais informações a serem incluídas. No caso do destinador, ele precisa declarar quais são as classes de resíduo, e aqui estão as classes de acordo não só com a BNT 10.004, mas de acordo com a Anvisa 222, e de acordo com a CONAMA também, referente a resíduos de construção civil. Ele vai fazer a marcação do que vai receber. Em seguida, ele vai colocar o logotipo da empresa, e aqui eu dou um destaque especial. Primeiro, por que vai pôr? Porque quando o destinador
for emitir o certificado de destinação final, vai sair com o logotipo da empresa, porque é um documento da empresa. E é importante destacar que o certificado de destinação final ele só pode ser emitido por um destinador. Ele não pode ser emitido por uma empresa que não faz a destinação. É um pouco transportador, gerenciador, enfim. Esse documento é o único reconhecido pelos todos os órgãos ambientais, inclusive a MMA, como documento válido para que o gerador ateste que fez a destinação ambientalmente correta. Esse logo da empresa tem que estar lá na hora do cadastro, tem que estar num arquivo tipo imagem e não exceda um tamanho de 100 kilobytes. É muito importante isso. Em seguida, o destinador vai ter que colocar a licença dele e a licença vai ser aquela que é aplicável para a atividade dele, né? Em alguns casos, tem algum tipo de destinador que não tem licenciamento, então ele vai ter que colocar, no mínimo, alguma informação, algum documento oficial que autorize o funcionamento dessa empresa. Próximo, por favor. No caso do transportador, quando inclui-se o perfil do transportador, ele vai ter que dizer, igualmente, quais são os grupos as classes de resíduos que ele está habilitado a transportar. Volto a insistir, esse é um documento declaratório. Eu posso até colocar que eu transporto resíduo perigoso ou resíduo grupo A1, se eu não estiver licenciado e o licenciamento for aplicável e não estiver licenciado, a responsabilidade é minha ao fazer um transporte que esteja autorizado. Em seguida, eu vou adicionar placas dos veículos da minha frota, que estão na licença, ou que não esteja em licença, mas que faz parte da minha frota, e vou igualmente indicar a licença de transporte. Quando eu entro em adicionar licença, vai abrir a opção de licença estadual, licença municipal, IBAMA, que seria interestadual para resíduos perigosos, ou isento de licença. Existem algumas situações em que, o resíduo não perigoso, você não precisa de licenciamento. Você clica em isento. Mais uma vez, você está declarando, ok? Próximo, por favor. Em todas as situações, com exceção do gerador, perfil de gerador, vai ter a parte de armazenamento temporário perguntando se você possui licença ou não. Usualmente, armazenador temporário faz parte do transportador ou do destinador. Usualmente, porque existem algumas exceções onde o empreendimento é exclusivamente armazenador temporário. Da mesma forma, você vai clicar em indicar licença, e em todos os campos que tem que adicionar licença, você vai ter que fazer o upload da licença, que tem que estar num arquivo em PDF, com no máximo 1 megabyte. Então, importante, as licenças não podem exceder 1 megabyte, e são em PDF. E o logotipo em arquivo imagem, não podendo exceder 100 kilobytes. Aí surge já aproveito para entrar com uma dúvida que sempre surge, mas eu tenho duas licenças, com a minha licença, eu tenho uma licença para uma atividade e outra para outra atividade, e é o meu perfil, como é que eu faço? Só tenho um lugar. Não tem problema, você faz a digitalização de todas as licenças como se fosse um único documento. Importante sempre lembrar que essas informações vão estar disponibilizadas para os órgãos ambientais, para eles, a conveniência deles, é verificarem pontualmente se está declarado corretamente, ok? Próximo, por favor. Finalizando o cadastro, você, como usuário que está fazendo o cadastro, é o colaborador da empresa que está fazendo o cadastro, não é o administrador, não é o responsável legal e nem é o responsável técnico. É o funcionário que esteja fazendo o cadastro. Vai indicar o CPF dele, o nome, o e-mail e o cargo. Completado, ele clica em solicitar, passe para outra tela, por favor. E o sistema vai gerar, então, um cadastro, vai enviar um e-mail para o e-mail desse usuário, indicando o CNPJ do empreendimento, ou CPF, o CPF do usuário e uma senha. Uma senha de 6 dígitos, entre números e letras. Importante destacar que, quando tem letra, sempre serão letras minúsculas, ok? Essa senha, que é um pouquinho complicada quando vem, você pode depois alterar para uma senha mais confortável
para o usuário. Próximo, por favor. Bom, recebido esse e-mail, você vai entrar, então, no sistema novamente e você tem as seguintes opções. Primeiro, esqueci a senha. Pode acontecer. Você pode clicar em recuperar senha, que é esse campo aqui de cima. Ao fazer isso, o sistema vai gerar nova senha e enviar para o e-mail cadastrado. Eu posso entrar na seção de perguntas frequentes, que é uma área que me permite esclarecer, eventualmente, certas dúvidas que eu já tenho e que alguém já teve e o sistema incorporou como perguntas. Já tem cerca de 170 perguntas e respostas. Nós vamos dar uma olhadinha rápida. Em seguida, você vai colocar o teu CNPJ, o sistema vai criar um número de unidade. Quando você faz o cadastro, ele cria uma unidade, mas o sistema permite também que você possa criar mais unidades sob o mesmo CNPJ. Um exemplo, por exemplo, uma empresa de tratamento de águas, ela tem um CNPJ e cada estação de tratamento é uma unidade. Ela pode criar um CNPJ para 50 unidades e assim por diante, para todos os exemplos, para todas as situações similares. Você vai pôr o seu CPF, vai pôr a sua senha e clique em entrar. Próxima é das perguntas frequentes, por favor. Se você clicar em perguntas frequentes, vai abrir uma tela com as 170, hoje, mais ou menos, perguntas e respostas, e você pode pôr um filtro, tanto no campo de pergunta como no campo de resposta. Por exemplo, eu quero saber todas as perguntas cuja resposta contém a palavra RSS, Registro de Serviço de Saúde. Se eu colocar RSS ou saúde, vai listar exatamente as perguntas e respostas que contenham essa palavra, ok? Próximo, por favor. Quando eu entro no sistema, eu vou ter a abertura da planilha, da tela principal, onde eu tenho 2, 4, 6 funcionalidades disponíveis. A primeira é o manifesto de transporte de resíduo. Nós vamos ver um por um. Segunda, a declaração de movimentação de resíduos. Terceiro, certificado. Configurações, área de ajuda e legislação. Próximo, por favor. Na área de manifesto, eu vou ter a opção de emitir um manifesto de transporte de resíduos, normal. Nós vamos falar dele. Eu posso, no caso em que eu tenha que repetir praticamente sempre o mesmo MTR, vou dar um exemplo, uma empresa ou um empreendimento que dispara ou despacha 10 caminhões por dia, ou 10 vezes o mesmo resíduo, não tem que fazer 10 vezes o MTR. Ele pode criar um modelo com todos os dados, incluindo o destinador e o transportador, ficando por ser preenchido exclusivamente o peso. Então, você passa a ter 90% do MTR já pronto. Então, na segunda opção, é novo MTR usando o modelo, e você pode ter N modelos, um para cada transportador, um para cada destinador. Esses modelos também podem ser editados. Você pode ter um modelo só, e, de repente, se mudou o transportador, você pode entrar nele e alterar o modelo já criado. Em seguida, vai ter a opção de meus MTRs, que é a listagem dos MTRs. Se você é gerador, quais MTRs que você emitiu. Se você também for transportador, quais os MTRs onde você esteja como transportador, da mesma forma como destinador ou como armazenador temporário. Nós vamos passar rapidamente. Em seguida, você tem uma opção de relatório dos MTRs. É uma listagem em Excel que permite facilitar a gestão da informação para os usuários. Existe uma situação que está relacionada com a próxima funcionalidade, são MTRs provisórios. Pode ocorrer uma situação onde o usuário não tem acesso à internet, ou esteja temporariamente sem internet, ou o sistema esteja temporariamente fora do ar. Enfim, são emergências. Para isso, você tem que despachar um caminhão. Como fazer? Você tem que usar o chamado MTR provisório. E o que é MTR provisório? É um documento que você imprime, naturalmente, quando você tem o sistema operando. Então, você pode ter 10, 20, 50, até o critério, MTRs provisórios, eles não expira a validade dele. É um documento quase totalmente em branco, com todos os detalhes do MTR,
onde você vai ter somente preenchido previamente pelo sistema o nome do teu nome como gerador. Você vai, então, colocar todas as demais informações, tipo de resíduo, destinador, tudo manual. Com esse documento, que é reconhecido pelos órgãos ambientais e pela fiscalização, você pode despachar a carga sem riscos de estar tendo inconformidade ambiental durante uma fiscalização de transporte. Quando esse MTR é recebido pelo destinador, ele acusa o recebimento, não vai dar baixa, nós já vamos falar isso, ele acusa o recebimento do MTR provisório. Ao fazer isso, o seu sistema, como gerador, ele, quando voltar, se você tentar emitir um MTR normal, ele não vai aceitar, ele vai dizer, você tem que primeiro regularizar o MTR número tal provisório recebido. Então, você regulariza e aí você pode seguir emitindo MTRs sem problema. Em seguida, tem o MTR complementar, que é para o caso de armazenador temporário, que eu já comentei, de troca de caminhão. Relatórios de MTRs em armazenamento temporário é para a gestão interna dos armazenadores. Existem os MTRs para resíduos importados, que são chamados resíduos controlados. São alguns resíduos que são liberados pelo IBAMA, perdão, pelo CONAMA. E, além disso, você tem o MTR para resíduos de exportação. Próximo, por favor. Alterando a ordem, em vez de declaração, vamos falar do certificado de sanção final, porque quando você manda um resíduo, um MTR, ele é recebido, depois do tratado ele é certificado. Então, o destinador pode gerar um certificado para MTRs recebidos, emitidos pelo sistema e recebidos. Então, nós vamos ver mais para frente como fazer isso, ele pode também gerar CDFs para resíduos recebidos sem MTR, em casos de isenções. Por exemplo, para citar, resíduos sólidos urbanos, eles são isentos de emissão de MTR, desde que coletado por serviço público, ou por serviço contratado pelo município. Então, eventualmente, o gerador precisa do certificado desse resíduo. Então, o destinador pode entrar na segunda opção e emitir o CDF sem que tenha havido MTR prévio emitido. E uma terceira situação é a geração de CDFs para resíduos oriundos de acidentes, que não tem MTR, usualmente, normalmente. Pode ser um acidente com uma carga de óleo de cozinha, pode ser uma carga de um resíduo transportado, ele vai se espalhar, por exemplo, num terreno, vai gerar um outro resíduo e, por atendimento de emergência, esse resíduo é coletado, levado para o destinador e é usual ser necessário ter uma certificação do que foi feito. E o CDF, para esse resíduo oriundo de acidente, ele consta informações, ou ele inclui informações referentes ao acidente propriamente dito. E você pode, como usuário, relacionar os seus CDFs, aqueles que foram emitidos para ti, como empresa, como gerador, e aqueles que você emitiu como destinador. Próximo, por favor. Na declaração, que é a Declaração de Movimentação de Resíduos, é um documento que no MMA é trimestral, isso pode variar um pouquinho de estado para estado. Quando eu falo de estado para estado, estou falando dos estados que têm sistema MTR, que é o caso de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Usualmente são 3 meses, e no caso só do Rio de Santa Catarina, que são 6 meses. Mas a cada 3 meses, o gerador entra na primeira opção, declaração, o transportador faz a segunda opção, DMR para transportador, e o destinador na terceira opção. A DMR trimestral, ela reporta o trimestre fiscal, ou seja, janeiro, fevereiro e março vai ser reportado no mês seguinte, que é abril, entre 1º de abril e 30 de abril. Se passar de 30 de abril, o usuário passa a ter a sua DMR pendente. E para ele poder, vamos dizer que em maio ele vai fazer, por algum motivo, só em maio ele vai fazer a declaração trimestral do primeiro trimestre, ele tem que entrar e cadastrar a DMR pendente
solicitar a abertura, tudo rápido, é tudo na hora, não depende de autorização de ninguém. Ele indica o perfil, indica o... Nós vamos ver mais adiante, e ele obtém, então, a liberação e aí ele faz a DMR. Ele pode enlistar as DMRs que ele já salvou e enviou. Próximo, por favor. Nas configurações, esse acesso é exclusivamente para os usuários administradores. Eu tenho dois tipos de usuário do sistema. Eu tenho o administrador e o usuário normal. O usuário normal, ele não pode fazer nenhuma alteração de dados, não pode criar unidades, ele pode alterar a senha dele, exclusivamente, e não pode incluir usuários. O administrador, ele pode atualizar dados do empreendimento, por exemplo, mudou uma licença, mudou o endereço, ele pode cadastrar novas unidades, porque existe necessidade de MTRs para outros endereços, ele pode alterar a senha de acesso que ele recebeu, e ele pode incluir usuários. É recomendável que no usuário administrador, no cadastro, tenhamos pelo menos 2 usuários administradores, por uma questão de garantia, porque às vezes o administrador está de férias, ou está afastado, ou está demitido, e aí o usuário fica sem acesso. Próximo, por favor. No campo ajuda, o sistema traz a lista de resíduos, a lista brasileira de resíduos, que é a Instrução Normativa número 13 do IBAMA, de 2012, tem 873 resíduos, entre os quais, do Código 18, já mencionado, constam os resíduos todos de saúde, Código 17, os resíduos de construção civil, Código 20, os resíduos urbanos, e os demais códigos para várias tipologias de empresas. Depois nós temos o manual de ajuda, que no caso do sistema MTR do CNIR está dividido em módulos. Você tem um índice e você pode ver, para cada módulo você vai ter um tema. E a gente costuma dizer que não é como novela, que você precisa ter assistido ontem para entender hoje. Você pode entrar no módulo 5, que é exclusivamente DMR, para ler sobre o andamento como fazer a DMR. Não precisa ler 1, 2, 3 e 4, enfim. E você tem as perguntas frequentes. Próximo, por favor. Por fim, você tem uma área onde o sistema indica as legislações que estejam pertinentes, de alguma forma, ao sistema. No caso da Anvisa 222, de saúde, portaria 280, do MMA, que fez a implantação do sistema nacional, resolução da NTT 5232, de 2016, que lista os produtos perigosos que devem ser controlados no transporte, e entre esses produtos constam os resíduos perigosos, e a CONAMA 307, que são os resíduos de construção civil. Próximo, por favor. Quando você clica na primeira funcionalidade, emitir um MTR, você vai ter uma série de campos a serem preenchidos. Primeiro, na primeira linha, está pequenininho, mas nós vamos ver mais adiante depois, você vai ter que dizer se você vai usar ou não um armazenador temporário. Como default, já vem não. Mas se você for usar, tenha em conta que você só vai poder pôr um resíduo por MTR. Se você não for usar armazenador temporário, você pode pôr quantos resíduos estiverem sendo transportados no mesmo veículo. Então, tem N resíduos. Tá? E por que isso? Porque o armazenamento temporário é justamente uma consolidação de cargas. E se eu tiver 2 resíduos, pode ser que numa consolidação eu só consiga usar um. Portanto, precisa ser um resíduo por MTR. Próximo passo, por favor. Em seguida, eu vou ter que adicionar o resíduo. Aí eu vou ter a primeira linha, onde eu tenho que pôr o código do resíduo, eu posso escrever ou a palavra-chave inicial, ou o grupo A1, por exemplo. Clicando na lupa, eu vou ter a abertura dos resíduos que correspondem àquela indicação. E aí eu seleciono um resíduo. Em seguida, eu vou colocar a quantidade. A quantidade, ela pode ser colocada em quilo, litro, metro cúbico, tonelada. Se eu colocar em quilo, no caso do resíduo de saúde, todos os grupos 18 e os grupos A, B, C, D e E e derivados
sempre vai aparecer exclusivamente as unidades litro e quilo. E vejam que na terceira, depois de quantidade de unidade, tem uma conversão automática do sistema, que é peso em tonelada. O sistema converte para peso. Por quê? Porque toda a gestão da informação de resíduos no Brasil, ela resulta em peso, não é controlado nada em termos de volumes. Importante mencionar, o sistema permite um mínimo de 100 gramas. Se você for colocar 50 gramas, o sistema não vai aceitar. É 100 gramas em múltiplos de 100, ou seja, 0,1 quilo, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, para que exista a conversão de peso visível, porque senão fica zerado. E o total dos resíduos, do peso no MTR, se tiver mais de um resíduo, não pode exceder 45 toneladas, ou 45 mil quilos, ou 45 mil litros, ou 45 metros cúbicos. Se eu entrar com litro, eu vou abrir um campo para colocar a densidade, para o sistema converter para peso. Eu não sei a densidade. Tudo bem, é uma questão técnica, você deve consultar o seu destinador, muito possivelmente ele vai poder te orientar. Eu não tenho certeza, ou ele também não tem certeza, você pode usar uma densidade média. De qualquer forma, esse peso, resultado do cálculo, ele, quando chegar do destinador, ele vai ter que indicar o peso corretamente recebido. Portanto, se houver alguma diferença, isso é ajustado no recebimento. Em seguida, você declara o estado sólido, a classe de risco, o acondicionamento, tratamento, e nesses casos, nós temos aqui, nos 4 casos, uma listagem, onde você seleciona, e como sendo um resíduo perigoso, ele tem que entrar com a identificação do número ONU, classe de risco, nome de embarque e grupo de embalagem, conforme o regramento estabelecido pela NTT 5232. Para facilitar essa interpretação, no próprio manual do sistema, existe na seção 3.3, que é a página 16, uma listagem que resume os 303.500 produtos lá, em termos de resíduos, somente 8 códigos que abarcam todos os resíduos possíveis de serem nominados aqui. Tá? Muito bom, eu salvo. Próximo, por favor. O anterior, por favor, o anterior. Aí eu vou passar para a parte do gerador, que já está preenchida. O nome do responsável já é de quem acionou o sistema. Vou passar para o transportador, colocar os dados do transportador, tendo em conta que tanto o transportador quanto o destinador, para entrar aqui, tem que estar cadastrado no sistema. Se não estiver, ele não vai ser aceito. Se for o caso, você entra em contato com o transportador, pede para ele fazer o cadastro, que é um processo bastante simplificado. Próximo, por favor. 2 vezes. Mais um. Esse é o MTR emitido. Passa mais um, por favor. Nós vamos ter a primeira parte, que é o cabeçalho do MTR. Nós vamos ter uma numeração que é exclusiva desse gerador, exclusiva desse estado. Um código de barra que vai auxiliar o recebimento do resíduo, para agilizar o recebimento. Vocês imaginem que um destinador, ele pode ter, depois de 3 anos, 4 anos, ele pode ter 50, 70 mil MTRs listados. Então, o código de barra já abre automaticamente a tela do MTR correspondente. Ou pode selecionar pelo número. Os dados do gerador já vão estar também registrados. Esses dados aqui desse campo de gerador é o que sai impresso no MTR provisório também, que não tem validade, não tem períodos de vida, mas o MTR emitido normalmente, ele tem uma vida de 90 dias a partir da data de emissão. Okay? Então, você pode emitir MTRs para um determinado período, mas eles têm que ser recebidos em, no máximo, 90 dias, senão o sistema cancela o MTR. Seguida do gerador por observações, e vai ter os dados do transportador. Próximo, por favor. Uma informação. Volta por favor. No caso do motorista e placa do veículo e data de transporte, é muito usual o gerador não ter certeza qual é o motorista que vem, se vem amanhã, e qual a placa, muito menos a placa do veículo.
essas informações podem ficar em branco e serem preenchidas à mão quando da saída do veículo, quando tiver certeza. Quando esse MTR for recebido pelo destinador, além da data, a primeira informação que o destinador vai ter que colocar no sistema é o nome do motorista e a placa do veículo. Quando você emite o MTR, ele emite 4 cópias digitais, uma para o próprio gerador, uma para o transportador, uma para o destinador e uma para o órgão ambiental. No momento que o destinador inclui o nome do motorista que estava manualmente indicado, todas as cópias digitais serão atualizadas. Okay? Próximo, por favor. A parte de baixo do resíduo MTR é a indicação do destinador e a indicação do código de resíduo. O código de resíduo você tem aqui no item 1 a descrição de acordo com o IBAMA, as características, estado físico, sólido e tudo mais, o tipo de tratamento que vai ser dado, e em seguida vai sair a informação do número ONU, descrição, o nome de embarque, código de classe de risco e nomenclatura de grupo de embalagem. Se houver registro também de nomes internos do usuário, também vai sair aqui. Ele pode incluir nomenclatura e codificação interna do empreendimento. Próximo, por favor. No caso do CDF, vamos assumir, então, que o MTR foi enviado, a carga foi enviada para o MTR, foi recebida pelo destinador, o destinador deu baixa, ou seja, recebeu a carga, e depois de feito o tratamento, ele vai emitir o certificado de satisfação final. O certificado de satisfação final é um documento que interessa exclusivamente ao gerador e ao destinador. Portanto, a periodicidade ou a frequência com que se vai emitir depende de acordo entre as duas partes, gerador e transportador. Eu posso querer, como gerador, que cada MTR tenha um certificado, ou eu posso querer que seja a cada semana, a cada mês. O CDF, para mim, gerador, vai servir para confirmar junto ao órgão ambiental que eu fiz a destinação correta. Então, normalmente, eu vou precisar disso em períodos de fiscalização. Portanto, eu defino, junto ao gerador, quando é que vai ser feito. E o próprio destinador também acerta isso com o gerador. Em seguida, o destinador vai indicar o responsável técnico, que vai assinar, que vai constar a assinatura dele, o nome do conselho profissional dele. Se ele não tiver, ele vai selecionar, então ele vai ter que colocar quem é, o cargo, e-mail, vai ter que colocar o número do conselho, se for aplicável, conselho profissional, e vai ter que fazer o download de uma assinatura. A assinatura ela tem que estar disponibilizada num arquivo imagem, não pode ser PDF, e também com o tamanho máximo de 1 kilobyte. Okay? Em seguida, ele vai ter o campo de observações, que ele julgar relevantes, oportunas, e vai ter pesquisa de gerador. Eu posso fazer, como destinador, eu posso colocar um gerador, ou 2, ou 3, quando eu quiser, ou não pôr nenhum. Se eu não puser nenhum, quando eu clicar em MTR pesquisar, vai listar todos os MTRs que eu recebi no período que eu indiquei. E aí eu vou ter que selecionar um por um, ou todos, clicando em tudo, que está à direita, na última coluna, selecionar entre parênteses tudo. Ou, se eu quiser, eu ponho um determinado gerador, clico em pesquisa de MTR e eu seleciono o MTR que corresponde ao meu desejo de emissão do CDF. Próximo, por favor. Esse é o CDF, onde vai ter à esquerda, no alto, o logotipo, aquele arquivo de 100 KB, máximo aqui de imagem, uma numeração, o período. Próximo, por favor, eu acho que está mais detalhado. Não, volta, por favor. Não. Adiante, um pouco, mais um. Não. O anterior é esse. Aí. Não, você está avançando, desculpe. Mais um. Aí. Para aí. Avança, aí, para aí. Avança agora. Avança de novo. Para aí. Não, esse é o manifesto. Avança.
Pode avançar, eu acho que você está voltando. Hein? Vai até CDF. Aí, para aí. O CDF vai ter um primeiro bloco, onde a empresa destinadora certifica o recebimento, indicando o gerador, indicando o tipo de resíduo que recebeu naquele período, com os dados, inclusive a quantidade de tecnologia de tratamento, uma declaração legal, onde o responsável técnico, cuja assinatura está embaixo, os dados dele, responde pela veracidade das informações. E no rodapé vai sair a relação do MTR ou dos MTRs que estão incluídos nesse certificado. Próximo, por favor. Naturalmente, quando você abre no mês de abril, por exemplo, você vai abrir, já vai aparecer, no caso aqui seria janeiro, vai aparecer o período de outubro a dezembro, como ilustração. Então, o período já é bloqueado, é o trimestre anterior. O gerador já está indicado, e quando você abre, o sistema já vai listar todos os MTRs não emitidos no período, mas recebidos no período. Se você emitiu um MTR no mês de março, ele só foi recebido em abril, ele não vai constar, essa quantidade de resíduo não vai constar na sua DMR de janeiro, fevereiro e março. Okay? É a data que vale, é a data do recebimento. Por isso é que se dá 30 dias para que também os próprios destinadores tenham mais prazo para poder dar as baixas dentro do período do trimestre. Próximo, por favor. Aqui você tem um modelo rápido da DMR. Próximo, por favor. A DMR, ela relaciona, então, ela declara, identifica a empresa, faz a declaração, no caso aqui é uma DMR do transportador, ela declara quem foi o gerador, qual foi o resíduo, qual foi a quantidade transportada, qual foi a destinação que foi dada. Esse é o documento do transportador. No caso do gerador, ele vai, na primeira coluna vai estar aparecendo o destinador, para onde ele mandou o resíduo, depois vai ter o resíduo, que ele mandou, a quantidade destinada, vai ter uma segunda coluna com a quantidade gerada. O sistema pergunta para ele, você destinou 10 toneladas, você gerou só 10 ou mais? Se você gerou 12, você vai ter 2 toneladas em estoque. E o tratamento que foi aplicado, ok? E final, por mais um, por favor. No final da declaração, mais uma vez, uma declaração de ordem legal, e aqui somente o nome do responsável legal. Importante mencionar que você, na DMR, você puxa todos os resíduos que foram recebidos, e você vai poder adicionar resíduos que, eventualmente, você destinou, gerou e destinou, que não tiveram MTR. É o caso do resíduo sólido urbano, por exemplo, aquele da cantina da empresa. Não teve MTR, mas eu gerei. Eu posso incluir, eu tenho que incluir na minha DMR, ok? Próximo, por favor. Bom, com isso eu concluo. Peço desculpas aí pelo alongar do tempo, mas eu fico à disposição no momento das perguntas para qualquer questionamento. Eu agradeço a atenção e a oportunidade e devolvo a palavra para a Vânia. Muito obrigada, Odilon. Bastante significativa esta explanação sobre o funcionamento, né, do nosso Sistema Nacional de Informações em Resíduos e a emissão do MTR diretamente dentro do sistema. Agradeço muito pela tua apresentação, pelas informações trazidas, e vou chamar, então, de imediato a Alice, que vai estar, então, conduzindo aí o debate. Bom, olá, boa tarde a todos. Agradeço aí a presença de todos, a ABS pela organização desse evento, que é tão relevante, né? Haja vista as várias, né, perguntas e interações no chat, que está aqui bombando já. Então, aí a gente consegue visualizar a importância, né, desses
desses webinars, dessas plataformas aí, para retirar dúvida, melhorar o sistema, acho que é muito importante. Então, parabéns à ABS, parabenizo e agradeço à Betri, né, por essa super relevante, eu acho, iniciativa no cenário nacional, né, para os estados, na condução do aprimoramento aí do sistema MTR, que tem trazido resultados muito importantes e relevantes para os órgãos ambientais e também aí para vários usuários que já têm manifestado, né, toda a sua impressão ao longo desse tempo de uso em vários estados, agora mais recentemente junto ao CNIR, mas enxergando aí o sistema MTR como uma plataforma de apoio para o gerenciamento de resíduos, né, que estão sob a sua gestão, sob a sua governança. Então, agradeço muito à Betri, à ABS aí pela oportunidade. E antes de passar aqui as palavras e algumas perguntas, queria só informar que estamos com várias perguntas. O horário já está super estourado, então a gente vai tentar selecionar algumas aqui, mas acho que todos concordarem em permanecer um pouco mais, porque acho que é muito importante esclarecer as dúvidas. E antes, então, de fazer responder algumas, eu queria só trazer uma contribuição, que aqui em Minas Gerais, como a Vânia já anunciou, né, eu sou aqui do órgão ambiental de Minas, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, e nós temos já 2 anos aí de utilização, né, já em período obrigatório do sistema MTR, através também dessa parceria com a Betri. E nesses 2 anos de uso do sistema, a gente tem, claro, aprimorado, né, o sistema, mas ele tem trazido resultados de fato relevantes aí para o órgão ambiental. E nós enxergamos o sistema MTR como uma importante ferramenta, uma plataforma de simplificação, de desburocratização, na medida em que o sistema ele permite integração com outros sistemas. Aqui em Minas, nós conseguimos substituir, né, vários outros documentos declaratórios pelos documentos do sistema MTR. Por exemplo, né, nós conseguimos vincular ao licenciamento ambiental o instrumento, né, do sistema MTR. Então, os empreendedores não precisam ficar enviando mais planilhas preenchidas com as informações dos resíduos que são gerados e destinados pelo seu empreendimento. Isso tudo agora está integrado dentro do sistema MTR. Também dispensamos aqui em Minas Gerais a obrigação das empresas que trabalham com a destinação de resíduos e serviços de saúde. Eles tinham que apresentar anualmente uma declaração. Também dispensamos essa declaração, na verdade, substituindo a declaração pela DMR, que o Odilon explicou aí de forma tão clareadora para a gente, também essa funcionalidade. E também substituímos a DMR pelo inventário estadual de resíduos, que os usuários tinham que declarar informações tanto para o CNIR, né, no âmbito do inventário nacional, e para Minas Gerais. E aí nós entendemos que a DMR já traz informações muito importantes e as demais informações que são importantes para o inventário, a gente consegue via convênio, né, junto ao IBAMA, essas informações. Então, a gente está enxergando o sistema MTR como uma unificação de instrumentos, acho que a Rose comentou isso no início, né, para a gente simplificar, pedir tantos documentos de vários órgãos ambientais para os empreendedores, a gente entende que a gente pode consolidar num sistema que busca aí o rastreamento de resíduos. Então, para a gente é muito importante. E o último depoimento aí também que eu quero dar é que o sistema MTR, eu acho que ele trouxe uma contribuição muito importante na medida em que já era uma obrigação, né? O gerador é responsável pelo seu resíduo. E a política nacional é muito clara, ela tem um artigo específico em que fala que o simples, né, o fato de contratar uma empresa para destinar o seu resíduo não tem cessado ali a sua responsabilidade perante a destinação do resíduo. E com o sistema MTR vigorando, a gente acompanhando, a gente percebeu que muitos geradores nem sabiam para onde iam os seus resíduos. Então, é que eu já queria deixar esse depoimento, porque agora a gente verifica que, de fato, o gerador ele tem um instrumento que ele consegue acompanhar qual que foi a destinação efetivamente dada ao seu resíduo. Ele precisa conhecer essa destinação. Se ele contratou uma destinação, ela precisa ser dada, ela não pode ser modificada, a não ser que seja com seu consentimento. Então, o sistema ele permite e traz mais essa ferramenta para
o gestor, né, e o gerenciador ali do resíduo sobre essa destinação efetivamente dada. Então, eu queria só fazer essas colocações aqui. O sistema, obviamente, sempre vai precisar de aprimoramento e a ABETRE tem nos dado aí um apoio para aprimorar na medida do possível, né, todo esse sistema de informação que é tão robusto. Mas vamos lá. Bom, claro que a maioria das perguntas são para o Odilon, né, Rose? Mas, antes de passar para essas várias perguntas para o Odilon, eu queria deixar aqui para a Rose mais um breve comentário, que diante de toda essa sua experiência, Rose, com o gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância que esse sistema pode trazer para a rastreabilidade de resíduos e serviços de saúde, para contribuir para um adequado gerenciamento de resíduos de serviço de saúde aí no Brasil. E aí depois a gente passa para as tantas perguntas para o Odilon. Alice, eu acho que você até já respondeu, né? Porque esse sistema, o MTR Online, ele é um sistema ele rastreia, e quando a gente fala de resíduo de serviço de saúde, muitos dos geradores, isso que você falou, nem sabiam para onde ia o resíduo, né? Não tinha essa documentação. Então, ficava frágil a informação e toda a documentação para ele, como responsável legal dos seus resíduos, ter a informação correta para dar para um órgão regulador. Então, isso era tinha toda essa dificuldade. E, às vezes, até ele era punido, porque quando ele pedia a documentação tardiamente, o órgão regulador tinha um prazo e ele não atendia esse prazo, né? Então, aí vinham as multas. E com esse sistema, ele consegue rapidamente ver todo o caminho que está sendo dado para o seu resíduo. Eu acho que esse sistema é realmente muito importante para o gerador e para o setor de resíduos de serviços de saúde. É isso que eu tenho para falar. E eu vou falar bem pouco, porque as perguntas todas para o Odilon mesmo, né? Que é do MTR. Mas é isso aí. Acho que, não sei se respondi, penso que respondi, né? Obrigada, Rose, é isso mesmo. Então, vamos lá, Odilon. Podemos fazer em bloco? 3 perguntas, e aí vamos seguindo. Acho que nós não vamos conseguir responder a todas. E eu vi que, assim, uma boa parte das perguntas é de uma colega, Juliana Leal, e até sugiro e me coloco à disposição da Juliana, como eu trabalho no órgão de Minas, ela falou que é de Minas, as perguntas que não forem respondidas por aqui, eu tenho certeza que o Odilon também fica à disposição para a gente conversar por e-mail, de repente marcar uma reunião específica com você, mas o que a gente conseguir responder aqui, nos comprometemos com isso. Vamos lá. E aí a Juliana Leal, ela abre com um primeiro comentário, informando, na verdade é um comentário mesmo, solicitando para a ABETRE que o sistema MTR abra a possibilidade para o transportador de resíduos, a possibilidade de ele dar aceite nos MTRs, também corrigir o peso, e vamos lá, porque ela informa que, na verdade, é essa empresa de destinação de resíduos que não tem uma unidade de tratamento, parece que é um gerenciador de resíduos, ele é que faz, de fato, a pesagem e a conferência do tipo e quantidade de resíduos ali para depois encaminhar para a destinação. E aí ela pede para a ABETRE, insistentemente, né, para ouvir as contribuições da empresa nesse sentido, de abrir a possibilidade aí para o transportador fazer esses ajustes. Essa é a primeira grande pergunta que eu tentei compilar alguns comentários dela. Depois tem Esther Fervari, ela pergunta, confere a informação do FAC de que as clínicas não sujeitas ao licenciamento ambiental não precisam emitir o MTR? Se sim, qual é a base legal para essa isenção? Aqui eu quero só também complementar e destacar que clínica independente, né, que gera RSS, independente do porte, precisa elaborar plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde, né? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é do Vitor Hugo Amorim. Quais tipos de relatórios gerenciais são gerados atualmente pelo sistema? E se há previsão para acesso externo da sociedade a esses relatórios gerenciais, mesmo não sendo o perfil gerador, transportador, destinador? Vamos fechar nesse bloco, já são perguntas complexas, depois a gente segue para os demais. Ok. Bom, primeiramente, a questão aí
no MTR abertura para o transportador poder fazer a edição. Essa regra não é a BETRE que estabeleceu, foram os próprios órgãos ambientais. Quem controla o peso é exclusivamente o destinador, por uma questão até de garantia para o próprio gerador, de que não vai haver nenhuma alteração ou acidental, ou mesmo, se me permitem, proposital, de peso, carregando certos resíduos para um determinado gerador que não foi quem gerou. Então, a regra básica de todos os órgãos ambientais é não permitir, porque o controle todo do vazio é feito com o que entra no destinador. Por isso que todos os demais usuários, gerador e transportador, o gerador vai poder trabalhar com valores estimados, e o transportador não vai poder, não tem como fazer nenhuma edição, ok? A questão dos resíduos de clínicas que não necessitem MTR, basicamente, precisa, a não ser que exista, o MMA determina uma série de isenções, mas em determinados estados existe explicitamente a obrigação. Então, quando existe uma indicação obrigatória de que uma atividade não licenciável vá fazer a destinação do resíduo, em princípio não precisaria, mas os estados têm o poder de exigir. E como a Alice comentou, uma clínica ela tem que ter PGR-SS. Se tem PGR-SS, a forma de controlar, e isso tem sido usado até pela fiscalização da saúde pública em alguns estados, já com certa frequência, ela se utiliza das informações dos CDFs gerados, portanto, precisa ter MTR, para poder conferir se os dados do PGR-SS estão sendo seguidos, ou pelo menos não estejam variando em demasia, ou que se identifique o que está variando e por quê. No tocante a relatórios para uso público, sim, já existe. Existe uma série de relatórios gerenciais, que é de acesso exclusivo, claro, dos órgãos ambientais. Mas existem acessos públicos que são permitidos por alguns órgãos ambientais. No caso, eu posso citar, se me permite, Santa Catarina. Se você entrar no portal do INBA de Santa Catarina, entrando em resíduos, você vai ter um relatório gerencial público mensal, que dá cerca de 14 ou 18 relatórios, inclusive gráficos, com quantidades e classes de resíduos e tipologias de destinação, sem estar indicando, obviamente, CPFs, CNPJs, tá? Quem gerou, quem transportou, enfim. Isso é disponível e depende apenas do órgão ambiental estar liberando determinados relatórios para a área pública. Hoje, por exemplo, em Santa Catarina, se uma universidade precisa desse relatório, precisava até antes deles liberarem esse público, eles entravam no sistema, pediam, o INBA dava um acesso provisório para um perfil de público. Tinha só alguns relatórios. Agora não, porque já tem o portal. Eu imagino que é uma tendência que possa ser seguida pelos outros estados. Ok, Alice? Bom, tem uma pergunta também que está bem recorrente aqui, Odilon, de alguns usuários, perguntando, né, se estão num estado que possui sistema próprio do sistema MTR, ele tem que declarar onde? No CNIR, no sistema próprio daquele estado, que tem gerado um pouquinho de confusão. Se puder esclarecer um pouquinho isso para a gente. Se você está localizado no estado de Minas Gerais, você tem obrigação ambiental, na sua licença, de prestar contas com o órgão ambiental de Minas Gerais, com a FEAM. Se você fizer movimentação usando o sistema MTR nacional, por exemplo, você está em Minas e está mandando um resíduo para ser tratado na Bahia, você vai ter que fazer MTR de Minas e vai ter que fazer MTR nacional. Então, você faria uma DMR somente no que você movimentou com MTR nacional, na DMR do CNIR, do MTR do CNIR. E na DMR da FEAM, você vai ter que fazer toda a declaração de acordo com a condicionante ambiental. Okay? Isso. Bom,
A próxima pergunta também é aí do Vitor Hugo Amorim, perguntando: existe um perfil único para o armazenador temporário ou ele se confunde com o destinador no sistema? Perguntando aí sobre o armazenador temporário, pode cadastrar ou não? Não, pode acontecer. São poucos os casos, mas existe a possibilidade de você se cadastrar exclusivamente como armazenador temporário. Você vai ter a possibilidade de estar sendo incluído em qualquer MTR na condição de armazenador temporário. O armazenador temporário, quando recebe uma carga de resíduo, ele simplesmente acusa no sistema: recebi, na data tal. E aí o sistema passa ali, ele libera esse MTR para ser parte de um MTR complementar e libera para o destinador poder recebê-lo depois, ok? Então, você pode, sim, ser um perfil único. Pergunta também se a estação de transferência de resíduos se enquadraria aí no perfil de armazenador temporário. Acredito que sim, né, Odilon? Principalmente aqui em Minas Gerais, existe essa figura da unidade de transferência de resíduos e serviços de saúde. Eu queria só fazer um comentário importante, que eu julgo tecnicamente importante. Inclusive, a maioria dos estados não permitem a... Está se chamando de transferência. Na realidade, existem dois conceitos, na minha opinião, técnicos, que são válidos: o transbordo e o armazenamento temporário. O transbordo, usualmente, é utilizado exclusivamente para resíduos de sólidos urbanos, onde você traz um caminhão pequeno e joga dentro do caminhão grande. O transbordo não se aplica para resíduos industriais ou de outras origens, porque quem estaria fazendo isso estaria assumindo a responsabilidade técnica de estar mesclando resíduos de tipologias distintas. Tá? Existem algumas classificações de tecnologia, como triagem e armazenamento, como em Minas Gerais também se aceita. Tá? Eu estou dando um conceito geral, porque se você fizer uma mistura de dados, de resíduos, você está modificando a tipologia desse resíduo e assumindo a responsabilidade de estar misturando duas coisas que não foi você que gerou. Então, é um ponto importante a ser sempre avaliado com muito critério. E uma pergunta aqui interessante do Cássio, perguntando: cooperativas de catadores de resíduos recicláveis convencionais precisam cadastrar-se no sistema? E, se positivo, essa obrigatoriedade não poderá impactar social e economicamente esses grupos? Aí, nessa pergunta, às vezes, acho que o Odilon tem que responder, mas se a Rose quiser contribuir com alguma discussão também, mas seria isso: se as cooperativas de catadores precisam se cadastrar no sistema, e, se positivo, se essa obrigatoriedade não impactaria social e economicamente esses grupos. Em termos nacionais, isso está esclarecido na pergunta 157, onde diz claramente que os resíduos sólidos de origem urbana produzidos em cooperativas e associações não precisam de MTR. Agora, se uma cooperativa recebe resíduos recicláveis de uma indústria, de uma empresa, ela precisa se cadastrar, porque essa empresa, ao entregar um resíduo com possibilidade de triagem e reciclagem, ela vai precisar de um certificado de destinação final. E para ela emitir o CDF, ela tem que se cadastrar como destinador, que vai ser um reciclador. A questão de impacto, eu entendo o que a pessoa fez a referência, mas é muito importante entendermos que é fundamental que se organize cada vez melhor, mais e melhor, a questão de triagem e reciclagem no Brasil. Nós não podemos ter estruturas de reciclagens totalmente informais, porque, em termos de fluxo de trabalho, ela não vai funcionar, não vai se sustentar. Então, não é que vai haver impacto. Tem que haver diferentes tratamentos, por questões trabalhistas, tributárias, eventualmente, para que se acomode e se permita que uma cooperativa possa crescer e se formalizar. Okay? Para resíduos sólidos urbanos, não precisa. Eu quero fazer um comentáriozinho, Odilon, porque Minas tem uma especificidade, né, nesse ponto.
aqui em Minas foi desobrigada a emissão do MTR para resíduo urbano, como o Odilon falou, isso vale aqui também. Mas quando um resíduo gerado por uma indústria, por uma empresa privada que vai destinar para a cooperativa, esse primeiro movimento, né, de resíduo, se ele for feito por algum transporte não motorizado, está isento, né? Se for por algum veículo motorizado, aí ele precisa de emitir MTR. E agora, uma coisa é um consenso da cooperativa para frente, é necessária a emissão do MTR, né, Odilon? E, Exatamente. Cássio, assim, só deixando claro, a gente fez uma divulgação, tentamos fazer uma ampla divulgação entre as organizações de catadores de materiais recicláveis daqui de Minas. A gente sabe que muitas em Minas estão bem avançadas, que estão conseguindo trabalhar no sistema MTR, e estamos visualizando o MTR como uma boa possibilidade de se apurar a movimentação de resíduos no contexto da logística reversa de embalagens. O MTR tem sinalizado positivamente para essa movimentação, esse controle quantitativo. Então, talvez, né, aqui a FEAM está, em Minas Gerais, à disposição de fazer mais treinamento entre as cooperativas, mais divulgação, se for necessário. Acho que, imagino que a ABS também, não posso falar pela ABS, mas eu tenho certeza ainda mais pela atuação da nossa coordenadora nacional, a Rose. E eu acho que temos que olhar o sistema com outros olhos e que ele pode trazer muitos benefícios para os catadores. Eu vou só fazer um complemento. Primeiro, Alice, eu concordo, você me fez lembrar o seguinte, de destacar que as respostas que eu estou dando estão baseadas na regra geral do MMA, que não desconsidera quaisquer posições nos estados, okay? Distintas. Segundo, eu queria mencionar um exemplo rápido. Quando saiu o sistema em Santa Catarina, a indústria papeleira, que é muito grande aqui na região, se revoltou, de certa forma, pediu, inclusive, suspensão do sistema, porque entendeu que a área de aparistas, que é uma importante função de suprimento, que basicamente era informal na época, iria ser prejudicada. Mais ou menos a mesma situação poderíamos pensar para as cooperativas de catadores. Passados 6 meses, a área de papel é a que mais defende o sistema MTR, porque o sistema ajudou a organizar a cadeia de fornecimento. Então, como a Alice falou, o sistema acaba trazendo muitas vantagens de gestão para todos os usuários. E, obviamente, todos os usuários têm que estar dentro de uma certa linha de formalidade e de atendimento às questões ambientais e legais, ok? Isso, ótimo, Odilon. Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Regia Lopes pergunta se o sistema está aberto para qualquer gerador, qualquer tipo de gerador, Odilon. Sim, o sistema está aberto. E o fato dele você estar isento, por exemplo, vou usar o caso aqui do resíduo de construção civil, dos classes A, B e C, que não são perigosos, em geral, com exceção de alguma regra estadual, é isento. Isso não impede que se utilize o sistema. O fato de você estar isento não significa que está proibido de usar. Você pode utilizar o sistema, pode se cadastrar como usuária, sem problema nenhum, ok? Voltando um pouquinho, complementando a resposta lá das cooperativas, Luísa, que é analista ambiental do FEAM, está me lembrando aqui que até aquelas organizações de catadores de materiais recicláveis que são licenciadas, né, aqui no estado de Minas Gerais, tem aí a necessidade de obrigação de declarar a DMR no sistema MTR. Então, fica aí a dica para quanto antes aderir ao sistema, é menos trabalhoso para depois emitir a DMR também, tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho. A Juliana Leal também informa que ela está em Minas Gerais, coleta resíduos de serviço de saúde em Goiás, e aí tem aquela questão da confusão aí de prestar informações ao CNIRA ou ao Sistema de Minas, mas acho que o Odilon já esclareceu isso, né, Odilon? Quer complementar alguma coisa? Mas você já esclareceu, né, que é necessário, a gente já está integrado aqui em Minas Gerais ao CNIR, né, o Sistema Nacional
e aí poderia cadastrar as informações em Minas, é isso? Eu só complementando, todos os sistemas MTR estaduais estão integrados com o MMA. Portanto, o MMA tem informação do que é gerado de MTR. Essa integração não implica em nenhum procedimento por parte dos usuários. Eventualmente, você vai ver no teu MTR emitido um número estadual e um número do MTR do CNIR. Não precisa fazer nada a respeito disso. Isso é uma integração entre os sistemas estaduais, ok? Com o MMA. Agora, como a coleta em Goiás e Goiás, né, não tem sistema próprio, aí vem aquela dúvida, como ela está coletando lá, basta informar em Minas Gerais ou precisaria de informar nos dois? Eu diria para ela fazer a declaração no sistema do CNIR no que se refere ao que ela coletou em Goiás. E na DMR de Minas Gerais, ela tem que colocar tudo, o que fez em Minas e o que fez para fora do estado. Ok. E aí, só para deixar claro também, Rudinei Juste faz essa pergunta, que se tem sistema próprio lá em Santa Catarina, se ele poderia deixar de usar o de Santa Catarina e usar o nacional. Não, né, Odilon? É o contrário, né? Não, ao contrário, porque os sistemas para o IMA, o que importa é o sistema de Santa Catarina. Assim como para a FEAM, importa o da FEAM. Então, não se conversam os sistemas, tá? Okay. Aqui é uma pergunta sobre resíduos urbanos, da Graciane Fonseca, informa que a Secretaria Municipal de Gestão Urbana deve fazer também o cadastro no MTR para transportar o lixo da cidade para destinação final em outra cidade? Em princípio, não, a não ser que o Estado esteja determinando que entre o ponto de descarga, que é a estação de transbordo, e o destino final, tenha MTR. Tá? Todo o lixo urbano, resíduo urbano coletado pelo Serviço Público Municipal, em princípio, não está sujeito a MTR. Em alguns estados, da unidade de transbordo para a destinação, precisa, mas é uma determinação estadual. Para o sistema nacional, não precisa, e vai bastar que o destinador, esse sim, vai ter que declarar na DMR o que está recebendo da prefeitura tal, mesmo sem ter vindo com o MTR. Ótimo. Odilon, Ana Paula Camargo também pergunta se seria possível esclarecer, eu não entendi muito bem, mas se seria possível esclarecer os grupos de embalagens em relação aos resíduos de serviço de saúde. Aí eu não sei se ela está se referindo às formas de acondicionamento, né? As formas de acondicionamento que o sistema possui, ou apresenta como alternativa, eu não tenho aqui, infelizmente, à mão, mas ele é uma listagem onde vai constar, por exemplo, caixa de papelão, big bag, saco plástico, container, bombona. Então, a maioria, veja, quando se montou o MTR do CNIR, se consolidou o grupo de embalagem de acondicionamento, ou formas de acondicionamento dos estados que já tinham sistema, para poder estar todos contemplados no sistema do MMA. Então, o resíduo de saúde, ou você vai transportar no descarpaque, se for um perfurocortante, ou você vai colocar num saco com a devida identificação, isso tudo está já disponível, ok? E tem duas perguntas que são parecidas, em que estão comentando que, no caso de resíduo de serviço de saúde, a fiscalização é muito intensa por parte da vigilância sanitária local, né, das visas locais, sendo parte, inclusive, do processo de alvará sanitário. E aí elas perguntam se a Visa tem acesso, como órgão regulamentador, ao sistema MTR. Deixa o Odilon responder, depois eu complemento para Minas aqui uma especificidade. Essa questão é muito interessante, a pergunta, porque me dá a chance de explicar um aspecto que é fundamental no sistema MTR, para todas as áreas, é a capacitação. Muitas vezes, uma entidade ou um ente, como uma Secretaria de Estado ou municipal, não reconhece porque não conhece o sistema.
Então, nós tivemos em Santa Catarina, desculpa estar usando o exemplo de Santa Catarina, porque nós estamos há mais tempo, mas nós fizemos um trabalho intenso de capacitação para a vigilância sanitária, para secretarias municipais sanitárias de saúde e para os hospitais públicos. Com isso, eles passaram a ter total conhecimento e, inclusive, interromperam o trabalho que estavam fazendo para desenvolver um sistema de controle, que seria similar ao MTR. Então, quando existe hoje a dificuldade, isso eu tenho conversado com a ABS, com a Rosiane há algum tempo já, quando existe o não reconhecimento, a primeira coisa que a gente tem que dar é a oportunidade para que essa entidade, quer seja vigilância sanitária, quer seja a Polícia Federal, conheçam em detalhes o sistema. Porque o sistema traz vantagens, ele não está aqui para ser dito é o melhor do mundo. Todo sistema tem seus problemas, tem suas necessidades. Mas ele é um sistema que hoje já está atendendo uma grande parcela dos entes das entidades fiscalizatórias. Então, é uma questão de divulgação, tá? É questão de tempo. Eu concordo aí muito com o Odilon. E aqui em Minas Gerais, nós fizemos uma campanha de tentar divulgar para os municípios, continuamos com esse esforço, já que esse é um ano, né, aí de início de gestão municipal também, mas já temos cadastrados no sistema MTR fiscais de vários municípios, de alguns municípios aqui de Minas Gerais, né, principalmente Belo Horizonte, Contagem, mas tem alguns outros também que já estão cadastrados como perfil de fiscalização dentro do sistema. Ainda não há ninguém das vigilâncias sanitárias, mas eu acho que é muito o que o Odilon falou, e muito bom, bem colocado isso, né? Eu acho que vale aí a gente levar como para casa, lá para o estado de Minas Gerais, tentar fazer esse esforço de divulgação junto à vigilância sanitária, para ver o sistema, de repente, obviamente, eles teriam acesso, né, com esse perfil aí de fiscalização, que acho que otimizaria muito o trabalho deles, né? Com certeza. Deixa eu só pegar aqui uma perguntinha, deixa eu pegar aqui. No início das perguntas, houve aí uma pergunta da Ana Freud sobre qual seria o número da legislação do IBAMA que foi citada, é a IN 13 do IBAMA, mas acho que algum colega já respondeu ali no chat também. E temos também, deixa eu pegar aqui mais uma última pergunta. Aqui é uma pergunta também, aqui mais da parte de organização, se teria um link para assinar a frequência, não sei se tem alguém da organização da ABS para poder informar, a questão de, talvez, de certificado, né, de participação, mas eu sei que essa ferramenta do Zoom, ela já traz a participação, né, de todo mundo, acho que isso já é possível de visualizar. Bom, acho que, assim, em linhas gerais, eu queria aqui devolver a palavra para a Vânia, se quiser complementar alguma coisa, a gente já está aí um período bem avançado, né? Quase 18 horas. Já deixei meu contato, imagino que os palestrantes também aqui estão à disposição para a gente complementar, né, as discussões e outras dúvidas que não foram possíveis de ser respondidas, tá? Agradeço a todos, volto aí a palavra para a Vânia. Muito obrigada, Alice, por tuas contribuições também, né? A importância dessa multidisciplinaridade, de encontrar diferentes colegas que também atuam na área, né? E estamos ampliando, né, essa discussão, particularmente em relação aos MTRs e também ao MTR nacional, que eu não sei se eu me engano, mas não seria interessante nós termos um único sistema onde a gente pudesse estar congregando tudo, né, Alice? E também, porque como o nacional, ele também estaria dentro do Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos, com o andar das coisas, nós poderíamos ter permanentemente um inventário atualizado, que é um sonho, né, que nós temos, de ter um inventário nacional de resíduos sólidos, e sempre tão difícil, porque a gente tem que estar garimpando informações, muitas vezes de fontes nem tão confiáveis, né? E, por isso, também, nós não temos um conhecimento maior e tampouco um controle sobre o que ocorre com os nossos resíduos, particularmente com os resíduos perigosos. Eu não sei se eu ouso demais em dizer isso,
né? Mas bom que nós já temos o sistema, então isso já é um belo de um caminho andado, né, Alice? E daí para nós avançarmos um pouco mais com essas questões, né? Vânia, acho que vou até fazer uma contribuição, acho que sua fala é fundamental. Vou deixar também para o Odilon, que pode dar também, né, uma apreciação sobre isso, mas assim, a gente até enquanto órgão do Estado de Minas já mandamos essa sugestão para o MMA, que talvez fosse interessante ter um nacional que alimentasse os estaduais, enfim, tem que discutir para avançar, mas eu concordo, porque se tiver movimentação entre estados que possuem sistemas próprios, acaba que tem que preencher mais de um estado, mais a declaração do nacional, mas eu acho que é uma questão orgânica de evolução do sistema, né? Eu acho que isso vai amadurecendo e a gente vai caminhando de acordo. Eu queria complementar, Alice e Vânia, a questão de ter um sistema único, ou um sistema que nos permita consolidar as informações. E no Brasil nós temos um problema sério de idoneidade técnica das informações sobre resíduos. Tá? Exatamente. Muito complicado. Se você considerar os requisitos ou as exigências ambientais até então, você tem lá o CONAMA, que pediu inventário, que é de 2002, você tem o RAP do IBAMA, você tem a Anvisa trabalhando também para o seu lado. A partir de hoje, desse momento, nós estamos tendo uma portaria que estabelece em termos nacionais do MTR. Eu acho que é uma condição natural de que haja um entendimento entre os entes, eu comentei, e outros, para que se funda, ou para que se tenha um único canal de comunicação. Hoje, você está tendo necessidade de fazer 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. E isso, se for definido em termos federais, os estados também se ajustam. Porque não adianta o Estado, a federação, dar uma determinação, o Estado dizer, bom, além dessa, eu também quero tais coisas. Mas, enfim, é uma discussão que eu acho que vai vingar. É importante, se me permite, eu só queria fazer um comentário, e muita gente está preocupada com a questão de, puxa, é um sistema, eu estou complicado, eu nunca usei isso, ou eu não sei que código é que eu vou utilizar. Eu só pediria o seguinte, deem tempo para vocês poderem sentir a validade do sistema como sistema de apoio. Toda novidade, em termos de toda mudança, traz desconforto. Todo o sistema traz preocupação. Aqui, possivelmente, eu estou entre os mais rodados aqui. Eu sou do tempo em que o imposto de renda, você tinha um manual que era desse tamanho, e você, para fazer, você se dedicava um mês ou contratava um profissional. Hoje você faz no tablet, faz no celular, termina no computador, e de uma forma muito intuitiva. Para chegar até aí, houve muito choro, houve muito suor. Tá? Da mesma forma, nos resíduos. Como eu citei a vocês, no começo, todo mundo achava que era uma bomba isso. Hoje, os maiores defensores são os usuários, as empresas. Então, tem que dar tempo para que a capacitação seja incluída na sua estrutura operacional. Tá? Não é uma coisa que vai demandar, eu vou ter que contratar mais gente, é uma coisa que o sistema é intuitivo, é muito amigável, e nós estamos aí sempre dispostos, desde 2015, quando começou o sistema aqui no Sul, nós estamos sempre dispostos a trabalhar com melhorias, a ajustar, corrigir problemas e trazer coisas boas. O que não se pode é pensar em ter um sistema perfeito, ótimo, porque nunca vai sair um sistema bom. Tá? O ótimo é inimigo do bom. Partimos de um bom e vamos melhorando aos pouquinhos. Então, é isso que eu queria pedir, um pouco de paciência aos usuários, para que se acomodem cada vez mais nos termos e nas regras de um sistema de controle de rastreamento, ok? Bastante animadora essa tua colocação, né, Odilon, porque pelo menos a gente pode sonhar que daqui a pouco a gente possa ter um sistema único
onde basicamente todas as informações de circulação de resíduos estarão registradas num único local e disponíveis para a sociedade, né? Para a gente entender também esse processo todo, né? Então, me anima bastante essa perspectiva, né? E nós, enquanto ABS, seguramente estaríamos aí também apostando nessa possibilidade. No mais, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito as suas contribuições, Odilon, né? Como eu disse, eu fiquei bastante animada e creio que também para os participantes como um todo, né? Essa é uma perspectiva que anima bastante também. E seguramente não faltarão outras oportunidades para estarmos interagindo com você e você poder estar contribuindo com a nossa associação sempre que possível. Nós estamos já indo para o finalmente do nosso horário, né? Então, eu quero agradecer também, além dos nossos participantes aqui, o Luiz, a Rosiane, a Alice, o Odilon, né? Agradecer também a todos os convidados, além dos convidados também os que participaram desse encontro, né? Nominando todos aqui o Luiz Gonzaga Alves Pereira, que é o diretor-presidente da ABETRE, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a Rosiane Maria Garcia Lopes de Souza, nossa coordenadora da Câmara Técnica da ABS de Resíduos Sólidos e diretora da ABS São Paulo, Odilon, que eu acabei de comentar, também diretor regional sul da ABETRE, e a Alice Libânia Santana Dias, analista ambiental da Fundação Estadual de Meio Ambiente, a FEAM, e membro da ABS, da seção Minas Gerais. Então, apenas comunicando que este webinar foi uma realização da ABS, Diretoria Nacional, em parceria com a ABS, Seção São Paulo, e a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos Efluentes, a ABETRE, com apoio da Anfarmag, e aqui o nosso querido convidado, Odilon, representando, então, também a ABETRE. Esse vídeo ele vai ficar disponível aqui no canal da ABS no YouTube, né, para quem quiser assistir novamente ou quiser compartilhar. E no site da ABS, vocês também acessam a programação completa dos webinários e o link da programação está sendo informado também no chat. Se você quiser fazer parte das câmaras temáticas da ABS, o link para mais informações também está sendo postado no chat. Lembrando a você que a ABS está preparando muitas novidades para 2021. Em agosto, de 25 a 27, a ABS realizará em formato online o Silo BESA, Simpósio Luso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, e 2021 também será o ano do Congresso Nacional da ABS, o 31º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, e a FITABS, que é a nossa Feira Internacional de Tecnologias de Saneamento Ambiental. Será de 17 a 20 de outubro, tendo como anfitriã a cidade de Curitiba, no Paraná, e como tema central, cidades inteligentes conectadas com o saneamento e o meio ambiente, desafio dos novos tempos. O prazo para envio de trabalhos técnicos termina hoje, dia 23 de abril, e o site do Congresso está no chat. Acesse e veja como enviar o seu resumo. Em breve, daremos mais informações sobre todos os eventos. E a UniABS, a maior plataforma de cursos de educação à distância para o saneamento ambiental, acaba de lançar o programa de capacitação em resíduos sólidos. Acesse o site que está no site para conhecer os cursos. Nesse momento do nosso país, a união do setor de saneamento é ainda mais importante. Se você quer se tornar um associado da ABS, acesse o nosso site ou clique no link que está sendo informado também em nosso chat. Muito obrigada a todos e continuem conosco no ABS Conecta, agradecendo mais uma vez, de coração, Odilon, a tua participação conosco. Deixo contigo, se você quiser fazer uma despedida. Eu agradeço muito a oportunidade e espero realmente ter colaborado para esclarecer algumas, pelo menos, das dúvidas. E sigo à disposição da ABS, caso seja necessário, se vierem perguntas. Por favor, a Rosiane tem meu contato, estou à disposição de vocês, ok? Muito obrigado pela oportunidade.
Gratidão mais uma vez. Rosiana e Alice, caso queiram se despedir também, está à disposição a palavra de vocês. Mãe, eu que agradeço o Odilon, a você, está moderando, a Alice. E estamos à disposição da sociedade, do setor de resíduos safos de saúde. A gente já falou no início, né, Vânia? A Alice também faz parte do grupo da ABS, a gente já está com o GTT, um grupo técnico de resíduos safos de saúde, a Vânia coordenando e eu também. Então, nós estamos chamando aqueles que se interessam para participar desse grupo e a gente vai interagindo com todas essas questões e o Odilon, com certeza, vai estar sempre sendo chamado por nós. Eu que agradeço aqui a participação de estar nesse evento. Muito obrigada, em nome da ABS. Muito obrigada, Rosiane. A todos. Coloco à disposição, né, enquanto participante aqui da ABS, enquanto FEAM também, junto com a equipe da FEAM. E, mais uma vez, parabéns para o evento. E vamos seguir sempre divulgando esse instrumento, trabalhando para fortalecê-lo, né, porque eu acho que ele traz aí informações muito robustas que podem ser utilizadas e servir de base para a sociedade como um todo, né? Grande abraço e já boa noite a todos. Já boa noite para todo mundo e um bom final de semana para todo mundo. Gratidão a todos, gratidão